Olá, queridos. Nós estamos numa série de aulas de uma matéria chamada Disciplinas Espirituais. Essas disciplinas espirituais, elas foram muito praticadas pelo cristianismo primitivo, pelo cristianismo medieval, mais especificamente pelos monges da Igreja Católica, mas são práticas bíblicas, são práticas cristãs importantes, salutares, e que foram abandonadas, foram sendo deixadas de lado gradativamente até serem hoje quase que ignoradas, esquecidas ou desconhecidas pela igreja cristã, pelos cristãos da atualidade. Nós falamos sobre o jejum, nós falamos sobre a oração, falamos sobre a meditação, e hoje, na nossa quarta aula, nós vamos falar sobre aprendizado ou estudo. Aprender é algo que fazemos a vida inteira e que nos melhora de várias maneiras, em vários aspectos da nossa vida. Nós aprendemos pelo estudo, nós aprendemos com as nossas experiências, na infância, na juventude, a escola, a faculdade, ela é fundamental para que a gente aprenda, para que nós sejamos instrumentalizados, que recebamos ferramentas para a nossa vida e principalmente para a nossa profissão. Com o tempo, algumas pessoas se aprofundam mais nas suas áreas, em determinadas áreas, inclusive depois de terem entrado no mercado de trabalho, elas querem se especializar, querem ser proeficientes, querem ter um grande conhecimento, querem ser conhecidas como especialistas em determinadas áreas e continuam estudando. E algumas pessoas estudam por toda a sua vida, não se cansando de estudar e de aprender. As pessoas que querem se tornar proeficientes em qualquer campo, em qualquer área, elas devem se autodisciplinar para ler muito, para estudar, para aprender e para praticar. São pessoas que gastam tempo e dinheiro comprando livros, frequentando aulas, frequentando conferências, seminários, pessoas que procuram ajudas de mentores, de coaches, que prestam exames, que obtêm certificados, diplomas, que atestam a sua proeficiência, o seu domínio, a sua capacitação no seu campo, na sua profissão ou em qualquer área de seu interesse. É benéfico aprender, é benéfico crescer em conhecimento e experiência. Isso nos torna, ou pode nos tornar, qualificados e efetivos em qualquer área e nos tornar mais capazes de ajudar os outros, de trazer melhorias para o ambiente do trabalho, para a empresa, e também ajuda na satisfação pessoal, a pessoa sentir-se bem consigo próprio. As nossas descobertas, as nossas habilidades são uma excelente fonte de enriquecimento pessoal e de autorrealização. E graças a Deus, hoje nós temos muitas oportunidades para aprender. Nós temos cursos, nós temos faculdades presenciais, semipresenciais, à distância, as chamadas EADs, nós temos cursos na internet, e a falta de recurso financeiro não é uma desculpa válida para não aprender. Se você pesquisar na internet, se você colocar lá cursos gratuitos, você vai encontrar cursos, bons cursos, inclusive, nas mais diversas áreas de atuação ou de aprendizagem. E o aprendizado num contexto espiritual, onde é que ele entra? Aprendizado ou estudo como disciplina espiritual, entra onde? O que isso tem a ver com a realidade espiritual? No contexto de nossas vidas espirituais, aprender também é muito importante. Assim como estamos dispostos a dedicar tempo para crescer em nossas carreiras, em nossas profissões, para melhorar as nossas habilidades em diversos aspectos da vida,
tais como que diz respeito ao relacionamento conjugal, relacionamento com os filhos, a gastronomia, a nutrição, jardinagem, esporte, investimento, idiomas, etc, etc e etc. É preciso dedicar tempo para crescer na nossa fé. A disciplina espiritual do aprendizado se concentra na aquisição das habilidades necessárias para estudar e aprender mais sobre Deus e a nossa fé de forma continuada. Eu vou repetir essa frase porque ela é muito importante. Ela é o que define o aprendizado no contexto espiritual. A disciplina espiritual do aprendizado se concentra na aquisição de habilidades necessárias para estudar e aprender mais sobre Deus e a nossa fé de forma continuada. Não é de forma esporádica, ocasional, acidental, de forma sistematizada, continuada. Quando perguntaram a Jesus, mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Qual foi a resposta de Jesus? Ele respondeu ao fariseu: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. Mateus capítulo 22, versículos 36 a 38. Amar o Senhor Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. É o mais importante mandamento segundo Jesus. E a disciplina do aprendizado se relaciona, se refere a amar a Deus com a mente. Os cristãos, de uma forma geral, se sentem mais à vontade em amar a Deus com a alma e com o coração. Essa ideia de amar ao Senhor com toda a alma, com todo o coração, faz mais sentido e é mais enfatizada. Nós o adoramos como Senhor de nossa vida e acima de tudo, acima de todas as coisas, de todas as pessoas, e a Ele entregamos nosso coração e nossa alma. Quando um pregador faz um apelo para a conversão, ele pergunta quem quer entregar o seu coração para Jesus. Está se referindo muito mais aos sentimentos do que ao intelecto, muito mais à emoção do que à razão. Vimos a sua presença, nos aproximamos dele, nos apresentamos a ele com devoção e louvor, nos emocionamos quando cantamos, quando oramos, quando adoramos, as nossas emoções são sacudidas, são balançadas, são afetadas quando estamos cultuando verdadeiramente ao Senhor. Nós ouvimos ou lemos depoimentos de sua obra maravilhosa, testemunhos tremendos, vivenciamos a sua mão nas nossas vidas, agindo, atuando, experimentamos a forma como ele responde às nossas orações. E a maioria se sente à vontade no que diz respeito à devoção a Deus, às nossas experiências com ele. Sentir-se assim, olha bem o que eu disse, sentir-se assim está relacionado com o que Jesus disse sobre amar a Deus com todo o coração e com toda a alma. Mas amar a Deus com a mente também é parte do grande mandamento. Também é parte do maior e mais importante mandamento. E muitas vezes é mais difícil, pois amar a Deus com a mente envolve um aprendizado disciplinado, continuado, sistematizado. Muitos consideram a doutrina cristã ou a teologia como algo seco, algo sem emoção, e pensam que é desnecessário e inútil encher a cabeça com informações. Teologia é o estudo de Deus, e estudar a doutrina aborda o que cremos por sermos cristãos, os motivos de nossas crenças,
saber essas coisas, entendermos a nossa fé, construirmos um conhecimento mais profundo de Deus e de sua palavra e de sua vontade é extremamente importante. Eu coloquei numa das minhas redes sociais há pouquinhos dias, ontem ou anteontem, uma frase que para mim é muito significativa. Existem dois grandes perigos para a igreja contemporânea, para a igreja nos dias de hoje. Um é teologia sem emoção. É algo seco, sem vida. Outro é emoção sem teologia. Acaba se tornando uma histeria, um abuso de todas aquelas coisas que envolvem o culto ao Senhor. Um extrapolar. Então, nós precisamos das duas coisas, da mente e do coração, da alma e do intelecto. Uma forte razão para praticarmos essa disciplina espiritual do aprendizado ou do estudo é o que disse Donald Whitney. Olha só o que ele disse. O que Deus quer, acima de tudo, é o seu amor. E uma das maneiras pelas quais deseja que você demonstre seu amor e obediência a Ele é aprendendo sobre o que dele provém. Deus é glorificado quando usamos a mente por Ele criada para aprender a respeito dele, da sua palavra e do seu mundo. Na mesma linha de pensamento, William Lane Craig, ele diz o seguinte: nós cristãos devemos amar a Deus não apenas com a nossa alma, não apenas com a nossa força, mas também com as nossas mentes. O estudo da sua verdade é uma das melhores maneiras de você expressar o seu amor pelo Senhor, pois demonstra querer saber como Ele é, como é a sua verdade. Por isso, o estudo da doutrina cristã é uma maneira de demonstrar seu amor por Deus, disciplinando sua mente a amar e conhecer a sua verdade. Estudar a doutrina é uma expressão de amor por Deus com toda a mente, de amar a Deus com toda a mente. Estudar a doutrina, estudar a palavra, estudar teologia, estudar o que Deus nos diz, as verdades de Deus. Para que estudamos? Por que e para que estudamos? Amar a Deus com a mente. Por quê? Não é necessário se tornar um grande erudito em assuntos bíblicos para desenvolver o aprendizado enquanto disciplina espiritual, mas precisa investir tempo para aprender sobre Deus e as Escrituras, sobre a fé cristã. Você não precisa se tornar um erudito. Você não precisa estudar teologia no aspecto técnico. Você não precisa das línguas originais da Bíblia, embora sejam ferramentas extremamente úteis. Você não precisa de uma graduação, um bacharelado, de um mestrado, de um doutorado para desenvolver a disciplina espiritual. Você precisa da Bíblia, se debruçar sobre ela e gastar tempo, anotar, meditar, ler, reler, pesquisar, comparar. Tudo isso faz parte da disciplina espiritual, da aprendizagem ou do estudo. Significa entender o plano de Deus para a salvação, o desenrolar no Antigo Testamento e a sua culminação com a vida e morte de Jesus. É aprender sobre o que Ele quer de nós, as suas criaturas. Eu fico preocupado, mais do que isso, eu fico muito triste quando eu converso com pastores, com homens que deveriam estudar cotidianamente a palavra, por pessoas que pretensamente estão ensinando a palavra ao povo. E quando você pergunta para esses pastores quantas vezes eles leram a Bíblia toda de Gênesis a Apocalipse, um número absurdamente assombroso deles nunca leu a Bíblia toda. Eu fiz parte do concílio permanente durante um período de exame
ou concílio examinatório dos candidatos ao ministério da nossa denominação. Pelo menos 60% dos pastores ou dos candidatos ao ministério pastoral que se apresentavam diante do concílio para responder às perguntas, para serem inquiridos, para demonstrarem o seu conhecimento, a sua inteligência, o quanto amavam a Deus com a mente, pelo menos 60% dos pastores que passaram pelo concílio do qual eu fazia parte, ou durante o tempo que eu fiz parte do concílio, 60% deles nunca haviam lido a Bíblia toda. Como você vai conhecer a palavra de Deus lendo textos pulados, saltados aleatoriamente? Você precisa ler a Bíblia sistematicamente, ler a Bíblia toda. Existem várias técnicas, várias estratégias para a leitura da Bíblia. Eu prefiro começar lá em Gênesis, terminar em Apocalipse. Procuro fazer isso todos os anos. Não apenas ler, mas ler, meditar, analisar, anotar, riscar, marcar. Procurar algumas outras fontes, alguns dicionários, alguns comentários, alguns estudos, algumas enciclopédias, para entender aquilo que eu não entendi. E tem gente que diz amar a Deus, que está servindo a Deus, que está no ministério, está pretensamente, eu repito, ensinando a outros, mas que nunca leram a Bíblia toda. Como ensinar? Que amor é esse se eu não me aproximo de Deus através da sua palavra? Quem ama quer ouvir a voz. A melhor forma de se ouvir a voz de Deus hoje, a que Deus mais usa, é a sua palavra. E tem gente que diz que ama a Deus de toda a sua mente, está correndo atrás de profecias, de visões, revelações. Aquelas igrejas onde tem profecia, onde tem revelação, todo culto, elas enchem. Aquela pessoa, aquela irmãzinha do coque, que na sua casa ela recebe pessoas, como se for a profetisa lá do Antigo Testamento, para orar e para profetizar e para dar um recado de Deus. Eu não sei se Deus manda recado, eu acho que Deus fala. Esses lugares estão cheios de pessoas que amam a Deus com todo o coração, mas não com toda a mente. Com toda a alma, mas não com inteligência, não com intelecto. Quem ama a Deus quer saber tudo a respeito da pessoa de Deus, seus atributos, do que gosta, do que não gosta, a sua história, tudo a seu respeito. No relacionamento com Deus, o caminho para descobri-lo, para conhecê-lo na intimidade, é aprender o que ele revelou sobre si mesmo nas Escrituras. Para isso, é preciso estudar as Escrituras. É preciso ler as Escrituras com atenção, com seriedade, com profundidade. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, leia a Bíblia, medite sobre a palavra de Deus. Pedro, na sua carta, na sua primeira carta, capítulo 3, ele diz o seguinte: com efeito, devendo ser já mestres por causa do tempo decorrido, ainda necessitais de que vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as faculdades, mente, inteligência, raciocínio, exercitadas para discernir tanto o bem quanto o mal. Portanto, deixemos os ensinos elementares
a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Isso é necessário. Isso é a disciplina espiritual do aprendizado ou do ensino. A disciplina espiritual do aprendizado também afeta a maneira como compartilhamos o evangelho com outros, pois quanto mais conhecimento nós temos sobre a Bíblia, sobre Deus, mais capazes somos de responder às perguntas das pessoas. E quando necessário, temos mais condições de explicar a nossa fé e entender a fé das pessoas, defender a nossa fé sem ofender, sem agredir as pessoas que creem diferente. Paulo a Tito, ele diz: esteja sempre preparado para responder a qualquer pessoa que lhe pedir a razão da esperança que há em você. Será que nós sabemos? Será que nós temos condições? Por que você é crente? É uma herança da família, a minha família era cristã. Por que você vai à igreja? Porque meu pai vai à igreja, porque minha mãe vai à igreja, porque o meu marido, minha esposa, porque um amigo me convidou. Isso não é razão suficiente, mas tem gente que não sabe falar mais do que isso. Porque eu gosto do pastor, o pastor é muito bacana, fala muito bonito. Isso não é razão. Isso não é razão. Isso é emoção, isso é sentimento, isso é alma, isso não tem a ver com inteligência. Nós precisamos aprender a diferença entre a leitura devocional e o estudo. Pegar um versículo na caixinha de promessas, que hoje nem está tão em uso, não é mais tão popular como foi anos atrás, como era na minha infância. Qualquer casa de crente onde você ia, tinha uma caixinha de promessas, e na hora de orar, porque normalmente quando você visitava um crente, você orava, tirava-se um versículo, ou cada um tirava um versículo e lia da caixinha de promessas. Hoje isso não é tão comum, tão popular, mas tirar um versículo, ou ler um versículo aleatoriamente, ler um salmo, fazer uma leitura devocional não é estudo. Isso não é bom, é necessário, mas não é estudo. O foco da leitura devocional é refletir o que a palavra significa para mim, como posso aplicar a minha vida hoje. Você lê para se alimentar, para ser orientado, para ser dirigido por Deus agora, no momento. A disciplina do aprendizado diz respeito ao estudo profundo da palavra de Deus, quando passamos a conhecer e entendê-la melhor como um todo. O que significou lá no passado, o que significa para mim hoje, e outros detalhes mais abrangentes e mais profundos da palavra de Deus. Nós precisamos aprender e aprender cada vez mais sobre a palavra de Deus. Admito que, às vezes, o estudo da teologia e da doutrina não é fácil, exige trabalho, às vezes é necessário pesquisa em textos complicados, é necessário um esforço para adquirir uma perspectiva mais ampla do que Deus revelou à humanidade pela sua palavra. Isso é muito diferente do que ler a Bíblia para fins devocionais. Você precisa também estudar, por mais pesado, por mais complicado que seja, principalmente para quem não tem o hábito, para quem não tem o costume de estudar. Quem apenas faz uma leitura devocional superficial vai sentir no início dificuldade de estudar a doutrina bíblica, de estudar a palavra de Deus, mas isso é muito necessário. Seja um aprendiz intencional, seja um aprendiz intencional. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos buscar isso. Nós precisamos praticar isso. Os benefícios de aprender e estudar são muitos. O caminho do aprendizado espiritual nem sempre é fácil. Requer trabalho, estudo, tempo, disciplina. Mas com base na minha experiência, eu posso dizer, é recompensador, é plenamente recompensador e satisfatório. Aprender mais sobre Deus, sobre a sua palavra, é enriquecedor.
Praticar a disciplina do aprendizado significa tornar-se um aprendiz intencional, ao invés de um aprendiz acidental. Donald Whitney, ele diz assim, ó, a idade e a experiência não bastam para aumentar sua maturidade espiritual. Não é o tempo decorrido, não é o tempo de membresia da igreja, não é a quantidade de pregações que você ouviu ao longo da sua vida. Ser mais como Jesus não é fruto do acaso, nem um processo natural que se dá a cada aniversário. Tem muito velho raso, tem muito velho superficial e tem jovem maduro e profundo. Depende da intensidade da busca e da prática dessa disciplina. Aqueles que não estão tentando aprender adquirem o conhecimento espiritual e bíblico por acaso, ou conforme a conveniência, ouvindo palavras, assistindo alguns vídeos, indo a algumas reuniões, mas isso é acidental, isso não é continuado, isso não é sistematizado, não é uma disciplina. Volta e meia ouvem falar de um fato ou princípio bíblico e se beneficiam com isso. De vez em quando se interessam por mais um assunto ou por outro assunto, mas não é assim que se dá o caminho da santidade. A disciplina do aprendizado nos ajuda a ser aprendizes intencionais e não acidentais. Disciplina é isso. Você se subjuga, você se obriga, você se condiciona, você se esforça a estudar a palavra de Deus. Quanto mais eu estudo, mais eu aprendo, mais eu cresço espiritualmente, mais a minha mente se abre para as verdades de Deus e mais eu quero aprender. O verdadeiro aprendiz da palavra de Deus, o verdadeiro discípulo, ele é um insaciável no que diz respeito, no que se refere ao aprendizado de Deus e da sua palavra. Precisamos praticar essa disciplina. O cristianismo contemporâneo, o cristianismo do século XXI, ele é extremamente superficial. Meus queridos, me preocupa, me dói na alma e no coração, e eu não consigo entender a superficialidade da maioria dos crentes, da igreja contemporânea. E a culpa disso é principalmente do púlpito. Nós temos pastores rasos, pastores superficiais, pastores que informam o povo acerca de algumas verdades bíblicas, muitas vezes deturpadas, distorcidas, focalizando o homem e não a palavra. A maioria das mensagens que se ouve hoje na igreja não são cristocêntricas, não são bibliocêntricas, são antropocêntricas, focalizam o ser humano e os benefícios que você tem por ofertar, por estar presente no culto, o que você recebe em troca da oração, o que Deus vai dar para você. Pouco diz sobre a integralidade do evangelho. Paulo, despedindo-se da igreja em Éfeso, ele diz: nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Nós pastores, precisaríamos de um ministério muito longo para conseguir ensinar a Bíblia toda, e não conseguiríamos. Mas tem pessoas que passam uma vida inteira pregando sobre parábolas, sobre milagres ou sobre salmos. Textos fáceis. Pior de tudo, mensagens mal preparadas, que não custaram muito esforço, que não é fruto do estudo, do aprendizado. Eu sou radicalmente contra você comprar livros de esboços. Isso torna o pregador preguiçoso e superficial. Ele não estudou a palavra, ele estudou o esboço. Um dos maiores pregadores, dos mais conhecidos, não sou fã, não ouço, mas um dos mais conhecidos, mais populares pregadores do Brasil, ele ofereceu há pouco tempo atrás na internet
uma série de esboços, sei lá quantos esboços, um e-book com um número X de esboço. E a sua chamada para vender esse livro de esboços era: se você é pastor, se você está no ministério e não tem tempo para estudar e para preparar mensagens, compre esse livro, esse material. Se você é pastor, se você está no ministério e não tem tempo para estudar, para preparar a mensagem, abandone o ministério. Saia do ministério. Faça um favor à igreja do Senhor. Largue mão do ministério. Abra mão. Vá cuidar da sua vida. Vai plantar batata. Se você é pastor e não tem tempo para estudar, você não é um pastor segundo o coração de Deus. Você não é um pastor disciplinado. Você não é um pastor inteligente. Você pode até amar a Deus com o coração e com a alma, mas você não ama a Deus com a mente. Nós precisamos dar tempo para aquilo que é importante. E não há nada nem ninguém mais importante do que Deus. E aprender sobre ele, sobre a sua palavra, é dever de quem ama a Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Ensinar a palavra é para quem aprende a palavra. Ensinar a palavra é para quem estuda a palavra. Transmitir a palavra é para quem se debruça sobre ela e recebe dela o alimento, o fortalecimento, o crescimento, o conhecimento. É trágico e é visível na igreja contemporânea o resultado do abandono da disciplina, do aprendizado e do estudo. Em nome de Jesus Cristo, eu apelo, eu imploro com todo o meu coração, resgate na sua vida, principalmente se você é pastor, se você é candidato ao ministério pastoral, resgate na sua vida essa importante, salutar e insubstituível disciplina espiritual, a disciplina do aprendizado, a disciplina do estudo da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que possamos praticar dia após dia, com intensidade e com profundidade, essa tão importante disciplina.